Paz do Senhor, amados. Você está feliz? Que atmosfera, né? Que presença do Senhor aqui nessa noite. Quero te convidar rapidamente a estar de pé. A gente está orando, já entregamos tudo nas mãos do Senhor, né? Então, que o Senhor nessa noite é santo, 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 maravilhoso, eterno, Emanuel, o grande eu sou, a raiz de Davi, o Deus provedor, o Deus fiel. Nós te adoramos, Pai, nós te glorificamos nessa noite. O Senhor é tudo neste lugar. Pai, nós te adoramos porque o Senhor já está aqui, falando desde o início deste culto, ó Pai, aos nossos corações. Então eu te louvo, eu te agradeço para que o Senhor realmente continue falando aos nossos corações, Pai, se manifestando de uma forma sobrenatural nessa noite. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Podem sentar. O meu coração está com muitas expectativas nessa noite. E o seu coração? Como está nessa noite? Quando o Renan fez o convite, e eu vi o tema, né, desse mês, Deus está com saudade de você. Né? Até a Fernanda comentou sobre esse tema. É um tema que nos remete a tantas coisas. O que quer dizer Deus está com saudade de você? Eu fiquei pensando muito na semana toda sobre esse tema. Eu falei, que tema? E ele passou o texto de Amós, do altar de Davi reconstituído, da tenda. E eu fiquei pensando sobre esse tema. E logo no começo deste culto passou um vídeo. Vocês lembram? Falou de processos de transformação, de metamorfose, do processo da borboleta. E Deus me trouxe a lembrança no começo dessa semana sobre o processo de transformação da águia. A águia é uma das aves de maior longevidade. Ela vive 70 anos. Mas, mais ou menos com 40 anos, ela tem que tomar uma decisão muito difícil. Ou morrer, ou passar por um processo de transformação. Para que ela viva mais 30 anos. E esse processo de transformação requer sacrifício, dor, sofrimento. Ele envolve 150 dias. Por quê? Começa pelo bico, que ela tem que bater na rocha até sair e nascer um bico novo. Com esse bico, ela arranca todas as unhas para que ela consiga pegar novas garras. E ela troca todas suas penas. E aí sim, depois de 150 dias, ela está preparada para um novo pouso, ou seja, para decolar, para vencer mais 30 anos. Então, todo o processo de transformação é um processo de mudança, não é fácil. Mas a gente tem ouvido aqui nesse altar que se a gente não transformar, não mudar, a gente não chega a um nível maior de intimidade com o Senhor. O pastor falou, se a gente ficar na mesmice, fazer sempre as mesmas coisas, nós não vamos, talvez, viver coisas diferentes no Senhor. Coisas novas no Senhor. E eu pensei muito sobre isso essa semana. Por quê? Porque se eu também, a palavra para mim, não mudar o meu jeito, a minha forma de pensar, uma nova metanoia, mentalidade, uma nova atitude, para o que o Senhor quer, se mover nesse novo tempo, nessa década da urgência.
não estarei fazendo aquilo que o Senhor quer para mim e para a sua igreja. Então, se a gente quer mais do Senhor, a gente vai precisar. Talvez buscar mais. Fazer coisas que a gente não fazia e fazer. É sacrifício, às vezes, estar aqui. Né? É sacrifício mesmo, buscar o Senhor, jejuar, orar mais a palavra, fazer uma visita, fazer um evangelismo. Mas o Senhor requer de nós esse processo de mudança em nós, para fazer através de nós. Amém? E então eu trouxe aqui para vocês algumas reflexões. Pode passar, por favor? E aí, falando de saudade, né, a gente traz o conceito ali que saudade é um sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, ou uma coisa, ou um lugar, ou ausência de experiências prazerosas já vividas. Isso é saudade, é um sentimento. E o próximo, eu trouxe para vocês que então, saudade, ele pode ser de uma pessoa. A gente, às vezes, tem saudade de alguém que a gente ama que vai embora. Alguém, às vezes, que a gente ama que não está mais no nosso meio. Ou a gente tem saudade de pessoas que, por um motivo ou outro, se distanciaram. De coisa, talvez de um lugar que a gente passou, e aí a saudade relacionada a um sentimento de uma experiência vivida que foi agradável, que foi feliz, né? Um lugar que a gente esteve. Fala, nossa, que saudade daquele lugar que eu estive lá em 1900, né? Que saudade daquele lugar, né? Que eu passei umas férias. E aí a gente tem saudade disso. Às vezes do tempo, né? Um tempo que a gente viveu, um tempo que a gente teve de infância, né? Principalmente os mais velhos, tempo de mocidade. Talvez de uma experiência vivida. Então, eu trouxe essas reflexões para a gente pensar um pouquinho. E aí, no próximo slide, eu trouxe que sempre a saudade, ela está relacionada a um sentimento também de amor. Um amor por alguém, ou um amor por alguma circunstância que trouxe para a gente um sentimento de prazer, de alegria. E aí pode passar, que aí eu trouxe essas duas palavras-chave nessa noite. Que ela pode estar relacionada à presença ou à experiência. E eu fiquei pensando quando Deus ministrou isso no meu coração, presença ou experiência. Porque como a Fernanda falou, a gente pode se afastar, entre aspas, mas Deus nunca se afasta de nós. Em todo tempo, Ele está conosco. Amém? Todos os dias da nossa vida, Ele está conosco. Nós podemos, às vezes, não nos afastar, mas nos esquecer de perguntar, de falar com Ele, de ter intimidade. Tá? E aí, próximo, eu trouxe para vocês que uma das obras de amor, de um Deus que é amor, foi a criação. Ele nos criou, amém? Ele nos criou, esse foi um ato de amor, criar o homem. Porque Deus é soberano, Ele criou tudo, o céu, a terra, todas as coisas, e Ele nos criou. Isso foi um ato de amor. E lá, quando Ele criou Adão e a Eva, Ele tinha um ambiente de presença. Todos os dias, Ele falava com Adão, com a Eva. Todos os dias, Ele estava ali, junto com eles. Um momento de comunhão, de relacionamento, de intimidade. Gente, Ele é tudo. O homem não precisava de nada. Ali tinha provisão, tinha alimento, tinha todas as coisas.
Porque quem está com Ele tem tudo, nada falta. É uma plenitude, é um momento de alegria. Então, nesse momento, o Senhor tinha tudo. O homem tinha tudo com Deus. Amém? E aí, então, no próximo, eu trouxe para a gente ir pensando, no próximo slide, o que acontece, então? O pecado, né? O Adão, então, e Eva, desobedece o Senhor e entra o pecado. E aí lá, eu queria que a gente abrisse rapidamente, lá em Romanos 5, 10. E aí a gente sabe, né, que aí foi onde, através de um homem, entrou o pecado no mundo, né? Então, vamos abrir lá rapidinho. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, naquele momento de pecado de Adão, a gente se torna inimigo de Deus. Só que nós fomos o quê? Reconciliados. Oh, glória! Jesus nos reconciliou com o Pai de novo, amém? E aí, seguindo, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Próximo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, 14. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Amém? A gente pode voltar lá. Então, nesse momento, o pecado gerou a morte, e aí nós temos, então, essa dívida. E aí, então, Jesus, pode passar? No próximo, ele veio para pagar essa dívida. Então, Jesus pagou toda a nossa dívida do pecado e nos reconciliou de novo com Deus. Bem? E aqui, pode passar? Eu trouxe aqui para vocês, porque no Antigo Testamento, vocês lembram, né, do tabernáculo, né, que existia o átrio, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá no lugar, no Santo dos Santos, para Deus falar com ele. Mas para ele passar por isso, ele tinha que passar por todo o átrio, né? Ele tinha que passar pelo lugar santo, e aí ele chegava então no Santo dos Santos. Mas aqui no átrio, tinha um altar de sacrifício, que tinha que lavar seus pés, suas mãos, para um ato de purificação dos pecados, porque senão ele poderia morrer. E aí tinha também um altar que era a bacia de bronze, né? E também tinha o altar do sacrifício, que ali matava-se o quê? O cordeiro, para pagar os pecados. Então, ele tinha isso. E depois, aqui eu trouxe para vocês então no átrio, é maravilhoso isso, né? Porque João 13, 5, 7, eu trouxe o texto para a gente não ficar, né, abrindo. Então eu trouxe ali e fala que em seguida, aqui no momento que Jesus, né, está se preparando para a crucificação, ele derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Aqui Jesus faz um ato de purificação, diríamos assim, como se fosse uma bacia de bronze lá no Antigo Testamento. E João 15, 3, ele fala, mas vocês já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus era a palavra e eles estavam todos os dias com Jesus, sendo libertos todos os dias pela palavra dele. E aqui em João 1, 29,
No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui nesse altar de sacrifício, Jesus foi o nosso Cordeiro, que pagou o pecado, que se tornou homem. Porque da mesma forma que um homem trouxe o pecado, um homem trouxe a salvação. Aleluia, glória a Deus. Pagou os nossos pecados, a nossa dívida que seria impagável. Ele pagou. Bem? E aí no próximo slide, a gente vai ter o lugar santo. No lugar santo ali, então a gente vê que tinha o candelabro de um lado e a mesa do pão da preposição de outro. Né? E então ali, Jesus fala em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele era o pão vivo, amém? Ele é o nosso alimento todos os dias. E aí em João 9,5 diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não precisava mais de candelabro, ele é a nossa luz, ele é onde brilha. E quem está com ele brilha, onde ele está, a luz. As trevas, não há lugar para as trevas. Amém? E ali em Mateus 26:27 disse, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei todos deles. Então Jesus dá graças, dá adoração ao Pai. Então todo altar de incenso, de adoração, ele é um verdadeiro adorador nesse momento, ensinando para os discípulos que ele está ali, porque ele está fazendo a vontade do Pai. Oh, aleluia! A vontade do Pai, porque ele mesmo disse, afasta-se de mim se for necessário esse cálice, porque não foi fácil, gente. Aquele momento que a coroa de espinhos é colocada na cabeça de Jesus, todos os espinhos, todos os pecados da humanidade estão sobre a sua cabeça, sobre ele. E ali então, no próximo, a gente tem, então, depois de todo esse passar pelo átrio, pelo lugar santo, então, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no lugar, né, do Santo dos Santos, lugar santíssimo, que ali tinha um véu, e depois a Arca da Aliança. E ali, então, em Lucas 23, 45 a 46, no momento que Jesus está crucificado, que ele, então, entrega o Espírito, ele fala, e o véu do santuário rasgou-se ao meio, de cima a embaixo. Então Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E dito isto, expirou. E ali então diz que, e viu em João 20:12, Maria está ali no túmulo, e ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um na cabeceira e outros nos pés. Na Arca da Aliança tem dois anjos, um em cada extremidade. 2 anjos. E ali ela vê 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um na cabeceira e outro nos pés. E ali, neste momento, então, Jesus rasga o véu e ele nos dá livre acesso ao Pai. Ele restaura aquilo que lá atrás o homem perdeu. E aí, então, essa dívida é paga. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, Jesus deixa a sua igreja onde? No Santo dos Santos. Porque neste lugar temos comunhão direta com o Pai. Oh, aleluia. Ele nos dá acesso direito à sala do trono. Em Jesus, todo o tabernáculo ele é cumprido. O que está escrito lá em Amós 9:11. Então, em Jesus, ele cumpre, paga o preço. E nós hoje temos esse acesso ao Pai. Essa presença, essa comunhão. Então, no próximo. E Jesus, então, ele ressuscitou, amém? Passamos lá
recentemente aí na Páscoa, um momento de celebrar, de lembrar o sacrifício na cruz, desse momento que Jesus pagou o preço dos nossos pecados, mas nos reconciliou de novo com o Pai e nos ama. E ele então ordenou aos seus discípulos, lá em Atos 1, 4, 5, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então ele fala que ele estaria batizando os seus discípulos com o Espírito Santo, amém? Com esse poder do Espírito Santo. Então, em Atos 1:8 fala: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ali em Efésios 1:14, que está falando do Espírito da promessa, fala que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo está aqui, amados. Ele está aqui e ele quer usar. É uma pessoa tão importante, porque através dele nós somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. Ele intercede por nós. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o nosso, aqui como diz em João 14:16, o nosso Consolador. Então, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Ele está conosco, Ele quer nos usar, Ele quer nos dar dons, Ele quer se manifestar em nós, porque nós precisamos, além de autoridade, poder, além de autoridade e unção, para fazer a vontade do Pai, para aquilo que que um dia o homem, lá no Éden, era o propósito de Deus? Fazer o reino dele se estabelecer nessa terra. O desejo de Deus é que todos se salvem e tenham pleno conhecimento da verdade. Mas nesse momento Adão perde isso. Mas agora em Cristo, Ele resgata. E nós, igreja do Senhor, somos aquela que temos que trazer isso, né? A igreja tem esse papel, esse propósito de reino. Amém? De reino. E aí, pensando sobre isso, essa semana, a gente teve o fato, né, que aconteceu em Blumenau, dos pais perderem seus filhos. Quantos não choraram por esse ato triste? Mas Jesus também, sabe, ministrou no meu coração que quantas vezes Jesus também não chora, ou por perder tantas vidas sem salvação, ou quanto que deve ser difícil para um pai perder um filho, quanto que deve ser difícil para um pai perder. Então, Jesus quer que nós também estabelecemos o reino dele, que as pessoas também conheçam ele, que as pessoas também tenham a possibilidade de ser salvas, porque Jesus subiu, mas ele vai voltar, amém? Ele falou que vai voltar para buscar a igreja dele. E vai ser um momento glorioso para muitos, mas um momento terrível também para aqueles que não forem salvos. E aí então, passando, já devo estar finalizando. Então, saudade, presença. Nós não precisamos ter saudade da presença dele, porque ele está todos os dias conosco. Só bastamos a gente, como a Tainá falou, sabe, ter sensibilidade. Eu acredito que nem é pelo valor da Bíblia, né, que ela doou, mas por ouvir a voz do Espírito Santo, por ser obediente. E a gente precisa estar sensível ao que o Senhor quer falar conosco. E aí, em próximo, saudade tem a ver com experiência. Eu falei, talvez experiência, porque a gente às vezes fala, nossa,
naquela época era tão bom como eu vivia isso. Quando eu vivia isso na igreja, tinha aquela equipe, fazia essa vigília, a experiência daquele tempo. E aí o próximo slide, eu trouxe o que Deus colocou no meu coração. Que Isaías 43 é muito bom que a gente viveu às vezes lá atrás em Deus. Mas ele fala, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, agora saindo à luz. Ele quer fazer coisas novas, quer que nós vivemos coisas novas no Senhor. Sabe, que aquele tempo passou, mas Ele quer muito mais para nós. Viver, que a gente saia do natural e viva o sobrenatural. Que a gente saia do superficial e viva o profundo. A gente ouviu sobre isso domingo, alguns domingos atrás, que o pastor disse que o jovem Samuel estava todos os dias ali no templo. Ele conhecia Jesus, o Senhor, Deus. Mas não tinha ainda aquele verdadeiro encontro, a experiência. E às vezes pode ser que algumas pessoas tiveram um contato com Deus, um contato talvez superficial, mas não viveu ainda o sobrenatural dele. Sabe, viver aquela experiência sobrenatural com o Senhor. Daquele dia que você está triste, angustiado, amargurado. Você começa a buscar a presença dele. E de repente ele vem com uma unção poderosa de alegria, de refrigério, de amor sobre você. Eu tive uma experiência lá na igreja antiga, numa reunião de oração, que era um dia que a gente resiste em ir, né? Porque a gente está cansado. Gente, não é fácil, né? A gente tem uma rotina, eu pelo menos tenho uma rotina de 8 horas, de 12 horas, às vezes até de 10 horas de trabalho direto, cumprindo horário, regime CLT. Sempre trabalhei nesse modelo, só um período que eu fiquei sem trabalhar nesse modelo. E aí você fala, nossa, reunião de oração, meu Deus. E era aberto, para a igreja, naquela época. Eu fui bem cansada, bem angustiada também. Mas naquele momento de começar a buscar a presença do Senhor, veio um riso dentro de mim, que eu deitei e comecei a rir. Parece que quando alguém conta uma piada para você, assim, mais ou menos assim, não parava de rir, mas assim, eu no meu cantinho quietinha, e algo assim, maravilhoso, de alegria, de gozo, de paz, de refrigério. Então, Ele é aquele que te dá essas experiências, amado, de você ouvir a voz dEle. A Fernanda falou aqui, hoje de manhã, ouviu o Senhor. Mas a gente tem que estar aberto a isso, sensível a isso, falando para o Senhor. E aí o próximo, e eu já estou terminando. Sabe, eu trouxe essa imagem, que às vezes o mundo, todos seguem para o mesmo caminho, uma direção, mas nós temos que ser diferentes. Amém? Nós não somos deste mundo. E o que o Senhor tem para nós é coisa que o coração, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Ele tem para nós. E aí aqui então, é você subir em direção ao alvo, a Jesus. Ele deu o livre-arbítrio, a escolha para o homem. Então, é uma escolha. E aqui, então assim, não tem adoração se não tiver livre-arbítrio. Porque é uma escolha, adorar é uma escolha. Então, é como se, eu até vi num livro esses dias, lendo esse livro, ele fala ele dá esse exemplo do livre-arbítrio, que é maravilhoso a gente ter,
o livre-arbítrio, Deus nos deu isso. Ele até conta um exemplo, né? Então, o namorado, o noivo está com a noiva numa ilha deserta. Só tem ela. E aí, então, ela chega nessa ilha, ele chega nessa ilha para declarar para ela que ela é a melhor noiva, a mais linda, a mais perfeita, que ele quer casar com ela. Teve escolha, gente? Não teve. Só tinha ela numa ilha deserta. Só tinha ela nessa ilha. Então, não tem. Agora, a gente tem escolha. A gente tem escolhas de estar aqui, buscando o Senhor, buscando a presença dEle, fazendo a obra dEle, fazendo aquilo que Ele nos deixou para fazer, ou não. Mas isso requer o quê? Desde o início do culto a gente está falando? Mudança. Requer atitude. Atitude. Porque se a gente não podemos fazer as mesmas coisas, a gente vai ter as mesmas coisas. A gente tem que fazer coisas diferentes. Então, se eu, hoje, oro, leio a Bíblia, talvez, né? Uma vez ao dia, talvez eu vou começar a me aprofundar mais. Se eu jejuo uma vez a semana, eu vou jejuar mais. Nós estamos nesse propósito na igreja, amém? Nós estamos num propósito de oração, de jejum. A igreja como um todo, porque nós queremos viver coisas novas. Nós queremos viver muito mais em Deus, né? Nós queremos ver muito mais sinais e maravilhas que a gente já viveu esses dias e temos vivido ainda. Porque Deus tem muito mais para nós. Amém? Então, se essa noite você tem saudades de viver o sobrenatural, sabe? Viver muito mais em Deus. Se você já viveu, mas quer viver muito mais, eu vou te convidar para a gente ficar de pé e orar. E orar porque o Senhor, Ele é maravilhoso, amado, sabe? Tem uma atmosfera tremenda e é com muito temor eu trago essa palavra essa noite no coração de vocês. Ele é maravilhoso. Ele é santo, santo, santo. E Ele quer fazer muito mais. E aí, se você fala, eu quero viver assim, o sobrenatural, tem que ter mudança. Tem que ter atitude. Sabe? E para que a gente viva esse sobrenatural e esse sobrenatural, as pessoas que estão ao nosso redor vivam isso. Pedro, quando ele foi confrontado ali, vocês lembram? Ele cortou a orelha de um soldado. Mas depois, o Pedro, o encontro real, profundo com Jesus. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Vai apacentar então minhas ovelhas. E aí esse Pedro foi fazer a vontade do Pai. E esse mesmo Pedro foi cheio do Espírito Santo para fazer o sobrenatural. Oh, glória! Esse mesmo Pedro fez tantos sinais, tantas maravilhas, de falar, levanta-te e anda. Oh, Deus maravilhoso! Esse Pedro que começou a disseminar a palavra do Senhor, o poder, os sinais. Esse Pedro nunca mais foi o mesmo. Oh, glória! E se você quer viver isso do Senhor, essa noite eu te convido a orar. Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto. Só o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, nessa noite, Senhor, eu coloco cada vida aqui, a minha vida, a vida de cada irmão aqui nessa noite. E colocamos a Ti, Senhor, que queremos sim, Pai, romper barreiras,
romper obstáculos, Pai. Queremos viver o sobrenatural do Senhor. Que o Senhor possa manifestar a presença do Teu Espírito Santo neste lugar. Oh, Senhor, abençoa, Pai, o Teu povo. Pai, que o Senhor nos desperta, sim, para esse tempo de viver, Pai, de buscar mais a Sua face. Pai, porque é um tempo de urgência. Pai, é um tempo que o Senhor requer, que o Seu reino estabeleça nessa terra. Ó Senhor, nós Te louvamos, nós Te glorificamos. Que o Senhor, sim, desperta em nós a cada dia mais busca, Senhor, mais presença, mais sacrifício, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja derramado nessa noite. Pai, derrama uma unção especial sobre cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, aquele que veio nessa noite possa receber, porque o Senhor está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nós Te exaltamos, Pai. Nós Te glorificamos, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é santo. O Senhor é bondoso, Pai. E o Senhor nos ama. Pai, um preço que foi pago, o Senhor pagou por nós. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Pai, somos livres para Te adorar. E o Senhor tem buscado, Pai, esses verdadeiros adoradores. E que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, recebe toda a honra, Pai, toda a adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de renovar a sua aliança com o Senhor, que há algum tempo não tem essa presença do Senhor, que quer estar mais perto do Senhor, que quer sentir essa presença do Senhor, que quer, porque o Pai, Ele está aqui. Se alguém nessa noite, levanta a mão, alguém que quer renovar a sua aliança com Ele. Se tiver alguém nessa noite, a gente vai estar orando por você. Amém? Se tiver algum visitante. Não? Amém? Aleluia. O Senhor é bom, amados. Glorifica ao Senhor. Dê palmas a Ele. Aleluia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Renan, entrego a palavra, que nessa noite o Senhor falou conosco já, né, desde o início deste culto. Então, que o Senhor realmente abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça, te renove a cada dia, que você possa fluir mais e mais nas águas do Espírito. Amém?